Ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. E às vezes a nossa vida, a correria do dia a dia, nos faz a gente perder o foco no que realmente é a nossa esperança, a esperança que a gente tem que guardar no nosso coração. E a esperança que a gente tem que guardar no nosso coração é a volta do nosso Salvador Jesus. E Ele vem buscar a sua igreja, e nós não podemos perder a esperança nisso. Que engraçado que eu tenho a oportunidade de ministrar aqui uma vez por mês, né? Porque eu peço para o meu marido não me colocar mais vezes, mas não porque eu não goste, porque a gente tem uma responsabilidade, né, de vir aqui ministrar uma palavra para o coração dos irmãos. E eu fico assim com muito temor para pedir ao Senhor uma palavra para cada um de vocês, para a vida de vocês ser edificada, para que vocês tenham mais fé, né? A gente vem aqui, cada vez que a gente ouve uma palavra, a gente sai fortalecido e sai cheio de fé. Então, eu já tinha preparado o tema dessa mensagem, já estava escolhido já há um mês atrás. E a semana passada, se vocês estiveram aqui no domingo, vocês se lembram da mensagem que foi pregada. Pensa um pouquinho aí. Alguém lembra? A última hora. Amanhã não existe, hoje pode ser a última chance. Falou sobre a volta do Senhor, né? Nós estamos na última hora. E o Senhor está às portas mesmo. E essa mensagem de hoje, queridos, também vai falar sobre uma visão do Apocalipse, uma visão escatológica que fala. A gente vai falar um pouco, porque é uma coisa que a gente crê e espera, que é na segunda vinda de Jesus. Então eu trouxe esse tema hoje. Lembre-se da mulher de Ló, não olhe para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Nós cremos na segunda vinda do Senhor Jesus, e quando Ele voltar para buscar a sua igreja, isso é algo que a gente crê, só que a gente não sabe quando vai ser esse dia glorioso. Mas Jesus, Ele deixou a sua palavra para sempre a gente estar em alerta. E eu gostaria antes da gente começar, eu quero ler aqui. Não está no slide, irmã. Só um minutinho aqui, que aqui é tudo ao vivo. Queridos, eu vou ler Lucas 17, 26 a 30. Lucas 17, 26 a 30. Como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Então a palavra do Senhor para nós hoje é sobre a volta do Senhor. Quando Ele se revelar, nós lemos aqui que nos dias de Noé e nos dias de Ló, as pessoas casavam, comiam, bebiam, davam-se em casamento, festejavam, construíam, plantavam. E não tem nada de mal fazer isso. Nós podemos fazer isso. Isso está no nosso dia a dia, não há nada de mal fazer isso.
Mas o que acontece nos dias de Noé e nos dias de Ló, e acontece às vezes hoje também, atualmente, é que as pessoas vivem tudo isso, mas esquecem de colocar o Senhor na vida deles, como prioridade, como foco. Então, o Senhor hoje nos trouxe aqui para a gente pensar não apenas nas coisas terrenas, né? Mas não somente nos nossos próprios interesses, nos nossos prazeres, mas nas satisfações, na satisfação de ter o Senhor na nossa vida. Então, hoje, eu gostaria de trazer para vocês meditarem nessa palavra. E para começar, eu queria falar, alguns de vocês, quando foi no shopping, já se deparou com essa sinalização aí? Cuidado, piso escorregadio. Já depararam? Ou no shopping, ou em qualquer outro lugar. Quando a gente se depara com uma placa igual a essa, o que a gente faz, meus irmãos? A gente desvia-se, porque ali é um lugar que você pode caminhar, você pode escorregar e você pode cair. Então, existem as placas, os sinais de alerta para a nossa vida, no cotidiano, no nosso cotidiano. E o que a gente faz? A gente se desvia para não cair. E o Senhor hoje também nos dá um alerta. Em Lucas 17, 32. Pode colocar, irmã. Lucas 17, 32 é o slide anterior. Vamos ler comigo, irmãos? Lembrem-se da mulher de Ló. É de Ló, tá, irmão? Não é de Jó, não. É de Ló. Tá? Porque tem Jó e tem Ló. Hoje nós vamos falar da mulher de Ló. Quem disse essa frase, irmãos? Quem disse essa frase? Foi Jesus. Jesus disse, lembrem-se da mulher de Ló. Depois, se vocês tiverem curiosidade aí, vai ler lá Lucas 17. O Senhor Jesus disse. Ele não disse assim, lembrem-se de mim, ou lembrem-se de Isaías, lembrem-se de Pedro, de Jacó. Não, o Senhor Jesus disse assim, lembrem-se da mulher de Ló. Ele não disse isso para os fariseus, ele disse isso para os seus discípulos. E por que ele disse isso? Ele disse isso, irmãos, para a gente se lembrar dessa mulher e não agir como ela agiu. Se alguém aqui não conhece a história da mulher de Ló, pergunte para os seus filhos. Eles já cantaram na salinha a musiquinha da estátua de sal. E eu vou resumir aqui um pouquinho, porque nesse texto de Lucas 17, o Senhor Jesus está se referindo a uma visão escatológica, uma visão do que ainda vai acontecer. Então, ele diz para a gente se lembrar desta mulher que a Bíblia fala muito pouco dela. A Bíblia não fala nem o nome dela, ela só fala a mulher de Ló. Mas o pouquinho que a Bíblia fala dessa mulher, a gente já consegue discernir a urgência desse alerta aí que o Senhor coloca para nós. O Senhor hoje está falando conosco também. Lembrem-se da mulher de Ló. A primeira informação que nós temos desta mulher é que era esposa de Ló. E se os irmãos aqui não sabem, comecem a vir no CT VIP que vocês vão começar a entender as histórias, irmãos. Ló era sobrinho de Abraão. Se você não sabe também quem é Abraão, irmãos, vou resumir aqui para vocês, tá? Abraão e Sara receberam uma promessa do Senhor para saírem da terra deles e irem para uma terra que o Senhor ia mostrar. E Abraão levou o seu sobrinho Ló com a sua esposa e saíram a caminhar, né, para a direção que o Senhor ia dar para eles. Então, Ló, ele recebeu as mesmas bênçãos, ele estava debaixo das bênçãos que Abraão recebeu. Então, a gente vê que
eles caminhavam juntos, então eles estavam debaixo da mesma bênção. Mas à medida que eles começaram a enriquecer, porque eles eram homens que produziam, eles eram homens que eram prósperos, eles começaram a ter um atrito entre eles, né? À medida que seus rebanhos aumentavam, surgiram um conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, devido à falta de espaço. Você vê que entre os parentes, entre as pessoas da família, também acontecem conflitos. E às vezes acontecem conflitos que precisam haver até uma separação. E aconteceu isso. E aí Abraão propôs para Ló: vamos nos separar, pode escolher para onde que você vai, qual o caminho que você vai tomar. E Ló, mais do que nunca, apressadinho, e querendo tomar vantagem de tudo, ele escolheu ir para um lado onde as campinas eram verdejantes, onde tinha um pasto muito verde. E ele escolheu ir para lá. E então Abraão: então pode ir que eu vou para cá. E eles se separaram. E essa escolha de Ló foi uma decisão que colocou ele e a família dele numa posição perigosa, porque aonde ele escolheu foi Sodoma, os lados de Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra já era uma cidade imoral, pervertida, era uma cidade que não tinha o temor do Senhor. Mas Ló foi para lá. 2 anjos visitaram Sodoma para investigar como que estava lá, como que estava a situação de Ló, da sua família. Resumindo, tá, irmãos? Porque a mensagem não é exatamente sobre isso. 2 anjos foram visitar essa cidade. E quando chegaram, Ló acolheu esses anjos que cercavam a casa de Ló. E aí, os habitantes daquela cidade eram tão pervertidos, tão perversos, que queriam ficar com os anjos, pegar os anjos para ter relações sexuais com os anjos. E Ló falou assim: não façam isso. Eles estão sobre a minha guarda aqui, sobre a minha proteção. Eu tenho filhas virgens aqui, ó, ele tinha 2 filhas. Eu dou para vocês. Mas as pessoas de lá não queriam aqueles 2 homens, que eram anjos, e eles não sabiam. E aí, os anjos, aqueles homens quiseram atacar lá, entrar à força na casa, e os anjos interviram e cegaram aqueles homens, e aí aqueles homens saíram. Os anjos reuniu a família de Ló e falou assim: vocês têm que deixar essa cidade, porque o Senhor nos trouxe aqui para destruir essa cidade. E o Senhor queria que a casa de Ló fosse salva. E Ló e a sua família foram avisados para fugir. Só que a ordem era para não olhar para trás. A ordem que era assim: olha, vocês vão fugir e não vão olhar para trás, porque Deus tinha decidido destruir Sodoma e Gomorra por causa da imoralidade daquele povo, a situação daquela cidade. Isso tudo, irmãos, está lá em Gênesis 19. Você pode, se tiver uma oportunidade de ler essa história, é bem interessante. E enquanto eles fugiam, a esposa de Ló desobedeceu às ordens do Senhor, e ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Esse é o resumo da história. Mas nosso tema de hoje é: lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se o que ela fez. Ela desobedeceu ao Senhor. Ela olhou para trás. E o tema de hoje é: lembre-se da mulher de Ló. Não olhe para trás. E por que Jesus faz esse alerta para a gente hoje? Lembre-se da mulher de Ló. Primeiro, Jesus quer que nós aprendamos que os privilégios espirituais que podemos ter na vida não garantem a nossa salvação. Ele quer que nós aprendamos que os privilégios espirituais que podemos ter na nossa vida, esses privilégios não garantem a nossa salvação. Queridos irmãos, naquele tempo não havia igreja para se reunir e congregar, não tinha templo.
Então, nós podemos entender que Deus se revela a Abraão e chama Abraão e Sara e chama junto com eles Ló e a esposa dele. E nessas peregrinações de Abraão e Ló, eles oravam, eles adoravam o Senhor, eles tinham oportunidades de conhecer o Deus de Abraão. Eles tiveram essa oportunidade. Eles tiveram, a mulher de Ló e todos os pastores, os servos, eles tiveram oportunidades de ser abençoados, porque Abraão e Ló também, por que não dizer, eles eram pessoas tementes ao Senhor. Então eles participavam de tudo aquilo, dos privilégios ali de estar no meio de servos do Senhor. Eles participavam da bênção, do momento da adoração ao Senhor, porque Abraão era um homem temente e servia a Deus com fidelidade e pureza. Mas o que o Senhor quer que a gente aprenda hoje aqui? Que o fato de nós estarmos na igreja, participar do louvor, participar da célula, ou servir em algum ministério, isso não significa que a gente está salvo. Participar aqui dos privilégios espirituais, de estar no meio de uma igreja, isso não significa. A mulher de Ló estava ali no meio, mas ela não foi salva, porque ela desobedeceu ao Senhor. E eu gostaria de também ler com vocês 1 Coríntios 10, que prova que as pessoas que andam com o povo de Deus, às vezes não são de Deus. Olha o que diz lá, 1 Coríntios 10. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Está falando da saída do povo de Israel, do Egito. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Irmãos, eles saíram do Egito, experimentaram o milagre de Deus, de ver o mar se abrindo, foram batizados, comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da bebida espiritual, viram a glória do Senhor se manifestando na coluna de nuvem de dia, na coluna de fogo à noite. Mas, no verso 5, olha o que diz: contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Olha, irmãos, o Senhor não se agradou da maioria deles. Eles estavam no meio do povo de Deus, comendo, bebendo, participando das coisas espirituais, vendo a glória do Senhor na coluna de nuvem de dia, na coluna de fogo à noite, mas os seus corpos ficaram espalhados no deserto. No verso 11, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, Paulo dizendo, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Olha o alerta do Senhor para nós. Nós estamos aqui, irmãos, participando da igreja, comendo, participando do cálice, participando da comunhão, do corpo e do sangue do Senhor, da ceia do Senhor, mas a gente precisa ficar alerta, porque às vezes o Senhor não nos recebe, não recebe a nossa adoração. Jesus está nos advertindo que nós precisamos lembrar que o fato de eu estar participando da igreja, já ter desfrutado, experimentado da experiência espiritual, não significa que seremos salvos. Nós precisamos temer, perseverar e obedecer ao Senhor. Isso é o mais importante para nós. A gente sabe que tem pessoas que já participaram aqui da nossa igreja. Uns vêm por curiosidade, outros vêm porque realmente precisa de uma bênção, precisa de uma palavra. Outros já congregaram aqui conosco, saíram por algum motivo,
porque não gostaram da pregação, acharam o pastor exigente demais. Muitas pessoas, o fato é que muitas pessoas já passaram aqui. Mas o que a gente precisa entender é que é um privilégio estar na casa do Senhor. É um privilégio participar da família do Senhor. Das bênçãos, celebrando ao Senhor. Hoje nós temos liberdade de culto. Né? Ninguém vem aqui proibir, a gente não está aqui escondido secretamente para adorar o Senhor, para ouvir uma palavra. Isso é bênção do Senhor. Né? As pessoas, somos pessoas abençoadas por isso, porque nós temos essa liberdade. E a mulher de Ló também teve essa oportunidade de participar ali com Abraão, né, com os servos do Senhor, participando das bênçãos. A Bíblia diz que apesar de Ló ter escolhido a cidade errada para ele ficar com a sua família, ele era um homem justo, ele era um homem crente. E eu falei assim, nossa, ele era mesmo? Era. 2 Pedro 2,7, depois você olha lá. A Bíblia diz que Ló era um homem justo. Então, assim como ele era um homem justo, a mulher dele era casada com um homem justo, não é? E hoje a gente pode estar casado com um homem crente ou uma mulher crente. A gente pode ter um histórico familiar de pessoas na nossa casa que são cristãs, uma avó, um avô, um parente, né, que é crente, o pai, a mãe. O Senhor Jesus nos alerta com a história da mulher de Ló sobre a importância de obedecer às ordens do Senhor. Porque não adianta eu ser esposa de um pastor, ou eu ser filha do pastor, ou minha avó é crente, minha mãe e meu pai são crentes e eu estou salvo. Não. A mulher de Ló era casada com um homem justo, mas ela não obedecia ao Senhor. Então, essa história nos ensina que é importante obedecer a Deus e que não adianta a gente ter privilégio espiritual. Isso não vai nos salvar. Então, hoje a gente tem que lembrar da mulher de Ló para não agir como ela, mas ter temor e ser obediente ao Senhor. Amém? O segundo motivo por que Jesus quer que nós lembremos da mulher de Ló é porque o coração da mulher de Ló estava preso a Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra, nessa mensagem, essas cidades representam o mundo. A mulher de Ló, ela olhou para trás para ver a cidade sendo destruída. Ló e a sua família foram avisados por Deus para fugir da cidade antes da destruição. Porém, a esposa de Ló, ela demonstrou ter mais apego à cidade pervertida, à cidade ímpia, do que a orientação do Senhor. Ela provou isso olhando para trás e não obedecendo ao Senhor. Diz a Bíblia que os anjos falaram para eles, vamos embora, porque a cidade vai ser destruída. E passou a noite toda, eles não saíram do lugar. Eles tiveram que ser arrastados pelos anjos. Vocês podem ler lá. Gênesis 19:16 diz, olha, tendo ele hesitado, os homens, os anjos, o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Queridos, se a gente for alertado para sair da cidade de São José, porque o Senhor vai destruir a cidade, a gente não ia ficar parado esperando algo. A gente já ia pegar e obedecer às ordens do Senhor. Assim eu espero, né? Mas Ló e a sua família ficaram esperando, tiveram que ser arrastados para sair da cidade, porque eles não estavam compreendendo o tamanho da destruição, o tamanho da ira do Senhor que ia se formar naquela cidade. Então, essa mulher foi tirada de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não foi tirada do coração dela. Queridos, esse alerta é para você, é para mim, que hoje pode estar na igreja presencialmente,
mas está lutando para ter uma vida de relacionamento com o Senhor, mas o coração está ainda no mundo. Sabe, quando a gente fica assim, eu quero obedecer ao Senhor, às ordenanças do Senhor, quero participar das bênçãos do Senhor, mas eu não consigo. Eu sempre estou olhando para Sodoma e Gomorra, sempre estou olhando para o mundo. Eu quero me render completamente ao Senhor, mas eu estou igual a mulher de Ló. Eu estou tendo que ser arrastada pelos anjos do Senhor para vir para a igreja ou para participar da comunhão. O seu coração não está em Deus, mas ele está no mundo. Deus é amor. E Deus nos dá o mandamento de amar a Ele sobre todas as coisas e de amar aos outros, ao próximo como a nós mesmos. Mas existe um amor que Deus nos proíbe, irmãos. Está lá em 1 João 2,15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus está nos alertando, lembrem-se da mulher de Ló. Não amem Sodoma e Gomorra. Se alguém amar Sodoma e Gomorra, o amor do Pai não está nele. O Senhor não quer que nós amemos o mundo, nem as coisas do mundo. A gente vive aqui, irmãos, nós já pregamos sobre isso, nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós estamos passando, estamos de passagem, somos peregrinos. Nós ouvimos na mensagem de domingo, e o Senhor nos levou novamente para uma mensagem assim, para despertar, para dizer, olha, o alerta está aí, lembre-se da mulher de Ló. Não faça como essa mulher. Quem olha para trás não esqueceu que já devia ter deletado da sua vida. Às vezes a gente olha para as coisas que já aconteceram com a gente, olha para o mundo, mas não deveria olhar, porque a gente já deveria ter deletado isso da nossa vida. A mulher olhou para trás porque a cultura de Sodoma e Gomorra estava ainda no coração dela. Se você não deletar o que Deus mandou você deletar da sua vida, você vai virar pó, igual essa mulher. Essa mulher virou uma estátua de sal. Irmãos, não me pergunte como. Como aconteceu isso? Mas o Senhor destruiu aquela cidade, e aquela mulher olhou para trás e virou uma estátua. E segundo os estudiosos, aquele lugar, ele não tem vegetação. Ele não tem. Ele é um lugar desértico, onde era Sodoma e Gomorra. Então o Senhor hoje está nos dizendo para deletar as coisas que ficaram para trás. O perigo de olhar para trás significa o desejo de voltar a ser o que você era. Filipenses 3, 13 e 14 diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. É uma ordenança. Esqueçam das coisas que ficaram para trás. E avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É uma ordem do Senhor a gente esquecer do que ficou para trás e avançar. Lembrar-se da mulher de Ló e não agir como ela agiu. Ter saudade do passado ou da vida antes de Jesus significa que eu desejo voltar a ser quem eu era. Olhar atrás significa voltar atrás ao propósito de Deus para a sua vida. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se você já pôs a mão no arado, não olhe para trás. Olhar para trás não é opção para nós, irmãos. Deus não nos chamou para viver no passado. Deus nos chamou para você olhar para as promessas dele. Então, o que passou você deve deletar da sua vida e seguir o que Deus determinou para você. Você não será transportado para um novo nível espiritual se você continuar olhando para Sodoma e Gomorra.
você não será transportado ao ponto de ser uma pessoa segundo o coração de Deus, enquanto você estiver preso no mundo. As perversões, a imoralidade que há no mundo, os desvios sexuais que há no mundo, os abusos, as traições. A gente olha, irmãos, para a internet e a gente só vê notícia ruim. A gente só vê corrupção, pessoas querendo o mal um do outro, falando mal do irmão. E aí a gente pensa, Senhor, onde nós estamos vivendo? Esse é o mundo caído que a gente vive. Mas nós somos peregrinos nesse mundo. E o nosso foco deve ser em Jesus. Ele vem buscar a sua igreja. E Ele não quer que a gente olhe para trás e fique para trás, mas é que a gente avance. Avance para ganhar o prêmio da salvação. Se Deus fez você deixar o mundo, deixar Sodoma e Gomorra, é porque Ele deseja te conduzir num ambiente, um novo lugar. Se Deus está te conduzindo para um novo lugar, pare de ficar remoendo as dores do passado e decida olhar para frente em nome de Jesus. Amém? Por que Jesus quer que nós nos lembremos da mulher de Ló? Terceiro, porque Deus quer que avancemos em nossa vida espiritual. O Senhor não quer que a gente fique parado, que a gente fique estacionado ou patinando, mas Ele quer que a gente avance. Talvez Deus já nos avisou, já avisou você, que Ele quer que você se decida na casa do Senhor. Se decida no ministério que Ele te deu. Mas a gente às vezes fica parado, pensando o que devo fazer, o que não devo fazer. Decida hoje sair do mundo de verdade, sair da vida de pecado de verdade, sair de Sodoma e Gomorra. Mas muitas vezes o Senhor alerta e a gente demora para obedecer, demora para sair dessa vida. O Senhor quer que você deixe essa vida de pecado. A palavra de Deus está nos avisando que o reino do Senhor está próximo, mas você insiste em demorar, igual Ló e a sua família. Os anjos disseram, saia daqui que vai cair fogo e enxofre. E eles ficaram a noite inteira ainda, e tiveram que ser arrastados da cidade. O que a mulher de Ló fez foi que ela abraçou o passado. Ela estava neste caminho, mas em determinado tempo ela amou de volta o seu passado, de novo. Ela estava andando com o Senhor, mas depois ela olhou para o mundo e falou assim, eu acho que eu vou olhar de novo, eu não queria deixar esse mundo. E o Senhor quer que a gente tome posição, quer que a gente deixe o mundo definitivamente e sirva a Ele de verdade. Deus deixou os seus líderes, a sua igreja, o seu povo aqui na terra, para avisar, a gente pregar o Evangelho, pregar a palavra do Senhor. Se a hora que o Senhor voltar, irmãos, e alguns de vocês não subirem com o Senhor, o que vai acontecer? Nós precisamos falar, irmãos. Nós precisamos pregar a verdadeira palavra, e essa é a verdadeira palavra. O Senhor vem buscar um povo lavado e remido no sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o que nos purifica de todo pecado. E a gente canta aqui que o nosso Deus, Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Enquanto nós vivermos uma vida de pecado, uma vida em Sodoma e Gomorra, a gente pode virar uma estátua de sal. Então a gente tem que decidir servir ao Senhor de verdade. Escolhei hoje a quem você vai servir. Ao Senhor ou ao mundo? Deus hoje está dizendo para você deixar as amizades do passado, as atitudes do passado, os ambientes do passado, as palavras do passado. É noite de se libertar de tudo isso.
em nome de Jesus. Nós não estamos aqui brincando de ser crente, irmãos. Eu gostaria de estar lá na minha casa, sentada, descansando, mas nós temos um propósito. Nós temos uma missão que o Senhor deu para nós. É de alertar o povo. Lembrem-se da mulher de Ló e não haja como ela. Desobedecer à voz de Deus é um perigo. Tomar o caminho que Deus não mandou também é um perigo. Por mais que doa no seu coração, obedecer é o melhor caminho. Por mais que doa. Senhor, eu não queria, eu queria estar ali, tendo prazeres, saindo com meus amigos antigos. Eu era mais feliz. Irmãos, nós precisamos lembrar que há uma esperança para nós. Esse mundo, irmãos, não tem nada para oferecer para nós. Nada. A história da mulher de Ló é a advertência de Jesus em Lucas 17:32. Nos lembra da importância de deixar o passado para trás e obedecer fielmente a Deus e estar pronto para avançar espiritualmente. Tem pessoas na sua vida que você precisa alcançar. Tem pessoas que você ama, que você ainda precisa alcançar para Jesus. Se você convidou eles para vir para a casa do Senhor, para ouvir uma palavra, para vir para a célula, e eles não vieram ainda, amém, você fez o convite. Você vai continuar orando por eles, vai continuar entregando eles em oração ao Senhor. Mas se você nunca falou do amor do Senhor para ninguém, algo está errado na sua vida. A gente vem para a igreja para adorar o Senhor, para se fortalecer, para ser revestido de poder, porque esse mundo não tem nada para nós. Nós viemos aqui para nos fortalecer e para a gente continuar firme. E os seus amigos? Temos que trazer para perto de Deus. Essa é a missão de nós, a nossa missão. E eu já quero concluir essa mensagem. Essa mensagem é sobre a necessidade de viver de forma comprometida e focada no futuro que Deus promete, sem se deixar desviar pelos laços do passado ou pelas distrações do presente. O exemplo da mulher de Ló serve como um alerta para não se deixar capturar pelo que é antigo e judicial, mas estar preparado para seguir em direção ao que é novo e melhor, conforme a vontade de Deus. Em um mundo que frequentemente nos puxa de volta ao passado, Deus nos chama a olhar para frente, confiar no seu plano, avançar em fé. Por isso, não olhe para trás. Não olhe para trás, mas siga em frente com os olhos fixos na promessa de Deus para a sua vida. O Senhor tem salvação para nós. A vida eterna que nos espera é a promessa de Deus. É isso que nós devemos focar e não se desviar. Amém?